Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, obviamente, do lugar do mundo onde estiverem. O meu nome é Miguel Falcão, sou membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal e sou co-presidente do Comitê Comunidade CFA de Língua Portuguesa. Antes de apresentar este evento e os seus intervenientes, permitam-me apresentar este projeto. Em meados do ano passado, a CFA Society Brasil e a CFA Society Portugal juntaram-se para criar um comitê focado no mundo de língua portuguesa, com duas missões. Primeira missão: realizar atividades tipicamente realizadas por CFA Societies nos países de língua portuguesa que não têm CFA Society. Só para colocar em mute. Uh, E esses países são 7. São 6 em África e mais um em Timor-Leste. Segunda missão: promover o intercâmbio de conhecimento e de contactos entre as comunidades financeiras dos 9 países de língua portuguesa. Estamos a falar de Brasil, Portugal e os 7 países que já mencionei. Além disso, incluímos Macau, que é uma região da China, e Goa, que é um estado da Índia. E também incluímos, no âmbito deste projeto, os falantes de português que moram nos principais centros financeiros mundiais. Ou seja, na prática, visamos desenvolver e alavancar a rede global de profissionais financeiros falantes de português. Permitam-me deixar duas notas. Primeira nota: o Brasil é de hoje, de longe, a grande potência do mundo de língua portuguesa, pela sua dimensão territorial e populacional. Contudo, a sua população já está em queda, enquanto a população de África está em rápida expansão. Até ao final deste século, a África terá mais falantes de português do que o Brasil. Ou seja, em breve, o mundo de língua portuguesa terá duas potências, Brasil e África. Segunda nota: podemos achar que a passagem de conhecimento só tem um sentido, de Brasil e Portugal para os demais países. Porém, nem sempre é verdade. E dou um exemplo. Timor-Leste é um país pequeno, longínquo e pouco desenvolvido, mas tem um fundo soberano de elevada dimensão que é reconhecido internacionalmente pela qualidade da sua gestão e cumprimento de regras de governança. Temos todos a aprender uns com os outros. Terceira nota: a língua portuguesa é multicontinental, multicultural e multiétnica, o que torna este nosso mundo promissor, interessante e diria até divertido. Bom, avancemos então para o evento de hoje, que surge exatamente nesta lógica de partilha de conhecimento. Neste evento, falaremos sobre gestão de patrimónios no Brasil e na Europa, analisando diferenças e semelhanças e identificando desafios e oportunidades. Falando também da tendência dos últimos anos de migração de brasileiros para Portugal e do impacto que tal tem tido na atividade de gestão de patrimónios. Apresentando agora os intervenientes, começo com o nosso convidado, com o Nick, dado que o Luís e o João já são da casa. O Nick é brasileiro e vive em Portugal e trabalha atualmente na área de gestão de patrimónios do BTG Pactual Europa. Previamente, além do BTG Pactual, trabalhou no japonês Mizuho, no norte-americano Morgan Stanley e no suíço UBS, prefazendo um total de 22 anos de experiência no mercado financeiro. O João Caiano, que nasceu em Moçambique, já trabalhou no Brasil e vive hoje entre Portugal e a Suíça, é sócio da gestora de patrimónios Task, que é baseada na Suíça. Além disso, é vice-presidente
do Conselho de Administração da CFA Society Portugal. Anteriormente, trabalhou no suíço CBH, tal como nos portugueses Novo Banco, Banco Espírito Santo, BPI e AF Investimentos, tendo um total de 29 anos de experiência no mercado financeiro. O João tem o certificado de CFA. O Luís Afonso será o moderador deste evento. O Luís, que é brasileiro e tem família em Portugal, já foi presidente da CFA Society Brasil, continua tendo uma participação ativa nos trabalhos da CFA Society Brasil e é vice-presidente do Comitê Comunidade CFA de Língua Portuguesa. O Luís é atualmente Chief Risk and Compliance Officer na Franklin Templeton, em São Paulo. Além disso, dá aulas de ética corporativa no INSPER e anteriormente trabalhou na Associação Nacional dos Bancos de Investimento e na Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, com um total de 31 anos de experiência profissional. O Luís também tem o certificado CFA. E agora é com muito prazer que passo a palavra ao Luís. Obrigado, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite aos diversos integrantes da comunidade de língua portuguesa que estão participando nesse evento. Eu queria agradecer primeiro a essa plateia e a disponibilidade dos debatedores, né, o Nick e o João Caiano. E eu queria começar por um dos pontos que o Miguel comentou, que é essa ida de brasileiros para Portugal e a consequência disto em termos de gestão de patrimônios, tá? Portugal, hoje, é claro, não é um grande hub como Suíça ou Miami, nos Estados Unidos, mas se tornou um destino relevante para essa atividade de gestão de patrimônios, e a gente vê um movimento de bancos brasileiros indo a Portugal para atuar nessa atividade, assim como a gente vê o retorno, né, de bancos que uma vez deixaram Portugal e estão voltando. E aí eu queria saber muito do Nick, né, qual é o projeto do BTG, como o BTG tem se posicionado estrategicamente nesse segmento em Portugal e, basicamente, né, a pergunta é por que Portugal está se tornando um destino relevante para a gestão de patrimônios. Bem, bom dia, obrigado Luiz, obrigado Miguel, João. Acho que antes de responder, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa aqui da CFA Society. Acho que é um projeto muito bacana a gente poder, de maneira geral, juntar aí outros países aí de língua portuguesa e realmente fazer esse intercâmbio de troca de informação, dos mercados de cada um, etc. E com o tempo, cada um for aprendendo um pouco mais dos mercados de maneira global. Então, acho que, primeiramente, aí, parabéns aí pela iniciativa de vocês, muito bacana. Acho que, na pergunta, Luiz, acho que acho que diria que algumas coisas contribuíram. Número um, foram algumas das decisões políticas aqui de Portugal para tentar atrair investimentos, atrair pessoas, etc., que eles montaram ao longo do tempo, especialmente em 2009, quando eles criaram aqui o regime não habitual, né, digamos, um projeto fiscal que eles tiveram que é bastante atrativo. Eu acho que pós-pandemia, provavelmente muita gente que queria ou tem flexibilidade de morar em outro lugar, olhou para essa opção que tem e viu que Portugal, de fato, é bastante atrativo do ponto de vista fiscal, né, para você entrar embaixo desse guarda-chuva aí do regime não habitual, né, o RNH que todo mundo chama. Tem um custo de vida bastante competitivo para outros lugares aqui na Europa e até se você comparar com os grandes centros urbanos ali de Brasil, né, Rio, São Paulo, etc., Lisboa, Porto, Braga, o Algarve, etc. Algumas cidades aqui são bastante competitivas em termos de vida. Acho que você tem hoje boas escolas para filhos, você tem uma boa sistema de saúde, seguro, etc. Então, acho que isso tudo contribuiu
digamos assim, vir um fluxo aí de gente do Brasil. Como eu falei, eu acho que a pandemia acelerou, dado que eu acho que muita gente percebeu que, de fato, não precisa mais estar sempre trabalhando de casa ou do lugar, ou escritório, etc. Tinha uma certa flexibilidade de onde morar no mundo, digamos assim. É, como isso vem impactando na parte de gestão de patrimônio, porque que, obviamente, o BTG teve a decisão de vir para cá. A gente montou o nosso escritório aqui em 2019, então a gente já está aqui há alguns anos. Obviamente, a gente vem vendo esse crescimento. A gente já tinha enxergado isso um pouco antes, por isso que a gente fez a decisão de fazer um investimento grande aqui, com escritório, com pessoas, na área de gestão, área comercial, etc., para justamente poder atender os clientes que estavam vindo para cá. E o que a gente tem visto é que na parte de gestão de patrimônio, obviamente tem toda uma demanda para entender um pouco o mercado aqui fora, e a gente auxiliar muito essas famílias que fizeram essa transição de Brasil para Portugal no que diz respeito ao patrimônio, especialmente na parte de diversificação de moeda, etc., dado que você viver aqui e somente tentar viver dos seus recursos ou dos seus ganhos no Brasil nem sempre é fácil, dada a volatilidade do câmbio e também no mercado brasileiro, que ora apresenta excelentes oportunidades, mas não, né? A gente vê esse ano, por exemplo, um ano bem difícil para o Brasil, mas se você olhar os investimentos que os clientes têm feito aqui no mercado estrangeiro, obviamente esses aí estão num momento muito mais favorável. Então, a gente tem auxiliado muito nesse aspecto. E a ideia nossa é justamente focar nisso, poder ter aqui uma base para os clientes e poder, dentro da área de Wealth Management aqui do BTG Pactual, atender os clientes que, se estiverem no Brasil, tem a nossa mesa lá, tem, obviamente, o banco. Se eles estiverem de mudança ou estiverem em Miami, a gente também tem um banco hoje em Miami muito grande, e os que vêm aqui para a Europa, obviamente, serem atendidos aqui pelo BTG Pactual. A gente está com o escritório hoje em Lisboa, temos o escritório em Madrid, temos Londres, e a gente acabou de montar e comprar um banco em Luxemburgo, que no tempo também vai ser bastante transformador para o que a gente quer fazer aqui na Europa. Então, acho que a ideia é a gente poder, de fato, atender os clientes e eles saberem que, onde estiverem no mundo, o BTG Pactual pode ser um parceiro deles nessa jornada. Obrigado, Nick. Eu queria explicar para a plateia que a gente está aberto a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu queria pedir o favor de postar no chat. E no final a gente vai dedicar 15, 20 minutos aí para resposta a essas perguntas. É claro, já peço desculpas de antemão, porque é possível que nem todas a gente consiga responder, mas as que não forem respondidas vão ser encaminhadas para os debatedores, tá? Agora, me voltando um pouquinho para o Nick, né? Portugal pode atender brasileiros, né, em sua língua local, né? Então, isso é um diferencial em relação a outras praças onde há gestão de patrimônios relevante. Eu queria que o Nick falasse um pouquinho da experiência da TESC em relação a brasileiros e também esclarecer para a gente. A TESC, ela atende principalmente o brasileiro expatriado, ou seja, o brasileiro que está em Portugal, atende também ao brasileiro no Brasil, né? E como é que é esse mix, e também qual é a perspectiva desse brasileiro no Brasil, mas que eventualmente acessa mercados internacionais via Portugal. Qual é digamos assim, qual o driver dessa forma de acesso? Ok. Tá. Eu creio que Desculpa, vai lá, João. sim, creio que a pergunta é para mim, correto? Essa pergunta é para o João. Uhum. Exatamente. Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E obrigado a todos, obviamente, também incluindo o próprio da CFA Society Portugal na iniciativa. Nós, quando começámos a Task em 2016, começámos logo, desde o início, a trabalhar o mercado brasileiro, no sentido em que eu e a minha sócia Fátima já acompanhávamos o Brasil faz já muitos anos, principalmente a região de São Paulo. E, portanto, nós tínhamos já um conjunto de clientes que eram brasileiros, ali da região de São Paulo, portanto, quando nós criámos a Task, houve uma transição desses clientes que acabaram por vir trabalhar connosco.
na sua totalidade eram residentes no Brasil e, portanto, uns ou outros com atividade a Portugal, uns ou outros com ligação a Portugal. Portanto, quer dizer, havia para nós estávamos a trabalhar tipicamente um cliente brasileiro. O que nós começámos a reparar foi que, a partir de um determinado momento, houve um shift, houve um movimento de alguns desses nossos clientes que começaram não só a investir em Portugal, mas também a aderir a alguns dos programas que Portugal foi tendo, não só o residente não habitual, mas também o Golden Visa. E, portanto, esses programas, no fundo, acabaram por motivar que algum dos nossos clientes fosse viver para Portugal e mudasse um pouco a sua atividade a Portugal. E verificámos várias coisas. Verificámos alguns que venderam o seu business no Brasil e por isso simplesmente mudaram-se a Portugal e fecharam um capítulo com o Brasil, do ponto de vista de business, obviamente, familiar ele continua. E depois notámos também outros que acabaram, diria, por passar a sua vida um pouco entre Portugal e entre Brasil. Portanto, nós hoje aqui na Task, eu diria que temos um pouco um misto dos três, ou seja, nós temos tipicamente clientes que são clientes brasileiros residentes no Brasil e que têm muita ou pouca ligação a Portugal, e depois temos um conjunto de clientes que são brasileiros, a sua origem connosco foi o Brasil e depois acabaram por mudar a sua residência e hoje vivem em Portugal. Não perguntem a mim, não vos sei muito responder, mas maioritariamente ali na zona de Cascais e Lisboa, há alguns na Comporta, mas eu diria que é mais ou menos a zona escolhida pela maior parte dos brasileiros que acaba por mudar a sua residência do Brasil para Portugal. Isso, de alguma forma, teve algum impacto no ponto de vista da gestão do património? Primeiramente, eu diria logo que não. Ou seja, nós não notámos que houvesse uma diferença do ponto de vista de cliente só pelo facto de mudar-se para Portugal, pudesse de alguma forma na carteira que nós tínhamos aqui gerida na Suíça, mudar alguma coisa, ou seja, do ponto de vista da moeda de referência, do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista do tipo de ativos que nós investimos no dia a dia ou que estamos a aconselhar a investir no dia a dia. Eu diria que não houve grande mudança. Eu acho que, acima de tudo, o que houve logo no início foi naqueles clientes brasileiros que estavam se mudando para Portugal, houve, no fundo, e como nós temos uma origem muito portuguesa, houve, no fundo, uma demanda, uma procura de nós ver se nós poderíamos eventualmente ajudá-los em alguns dos nossos serviços feitos localmente no mercado português. Ok? Isso efetivamente houve. E isso levou-nos a que nós, inclusive, tivemos depois desenvolvido uma licença também do Wealth Manager em Lisboa, e de forma a que, em alguns casos, se os clientes quisessem que nós prestássemos os mesmos serviços que prestamos aqui na Suíça, os prestássemos em Portugal com clientes portugueses, nós o pudéssemos fazer de outra forma. Eu diria que esse serviço não foi um serviço que tivesse uma procura muito grande. Eu acho que, acima de tudo, foi mais uma entreajuda, uma procura de ajuda de serviços locais, muitas vezes até a própria abertura de uma conta, nós ajudámos os clientes a abrir uma conta. Agora, eu diria que a origem do cliente, em termos da forma como ele quer que a sua carteira seja gerida, o tipo de ativos que estão na carteira, eu diria que não mudou muito entre aqueles clientes que estavam no Brasil e que ficaram no Brasil e aqueles clientes que estavam no Brasil e mudaram a sua residência para Portugal. No nosso ponto de vista aqui na Task, e nós não notámos uma grande diferença desse ponto de vista. Ótimo, João. Pegando um pouco a carona com o que você acabou de falar, eu queria que você aprofundasse um pouquinho no trabalho que vocês fazem. A Task é um Independent Advisor, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa atividade e também como ela é remunerada, como é que é feita a questão da cobrança pelos serviços. Se há algum tipo, por exemplo, de recebimento de rebates, se são fixed fees, se há algum tipo de retrocession, e também os limites dessa atividade. Você precisa, naturalmente, o seu cliente precisa ter uma conta bancária. Quem faz esse meio de campo entre o cliente e a instituição financeira? Uhum. Como você disse, hoje nós somos totalmente independentes, ou seja, nós trabalhamos com vários bancos, todos aqui na Suíça, portanto, trabalhamos essencialmente neste momento com 8 bancos na Suíça, mas nós não temos qualquer problema aqui na Task de trabalhar com outros bancos, ou seja, se houver uma procura
de um determinado tipo de clientes que não quer trabalhar com os bancos que nós hoje em dia estamos a trabalhar, mas eventualmente quer trabalhar com outro tipo de bancos, do nosso ponto de vista, como eu referi, nós somos independentes. Por isso, para nós, Task, entre aspas, é quase indiferente em que banco suíço o cliente tem conta. Para nós, o que é importante é que esse banco onde o cliente tem conta tenha para nós um bom serviço. Nós precisamos de um bom serviço. Nós somos um cliente institucional e um bom serviço é, do ponto de vista serviço e preço, obviamente, do ponto de vista de pricing para o cliente, do ponto de vista de execution, não é? E do ponto de vista de abertura de conta, acompanhamento das transações que o cliente queira fazer, até encerramento de conta, quer dizer, portanto, isso para nós é essencial. Daí que nos 8 que nós estamos a trabalhar hoje em dia, eu diria que 6 foram escolhidos pela Task e depois estamos a trabalhar com mais 2, que foi um conjunto de clientes que vieram trabalhar connosco e na altura tinham contas nesses bancos e acabamos por trabalhar com eles. Do ponto de vista do nosso serviço, portanto, nós fazemos, eu diria, 2 tipos de serviço. Um serviço de aconselhamento financeiro, portanto, nós damos conselhos ao cliente do ponto de vista dos ativos onde ele deve investir ou onde ele quer eventualmente investir, de acordo, obviamente, com o seu perfil de risco. E um segundo serviço, que é um serviço de gestão discricionária, onde nós fazemos a gestão por conta do cliente, onde o cliente não tem uma influência direta no dia a dia, onde é que a gente está comprando, o que é que a gente está vendendo e que tipo de alocação. Nós estamos só, eu diria, balizados pelo perfil de risco. A nossa remuneração vem da comissão de gestão que o cliente, que a gente cobra de uma forma trimestral. Portanto, nós trimestralmente, é uma comissão anual, mas nós cobramos de uma forma trimestral. Portanto, nós cobramos diretamente ao cliente uma comissão de gestão ou de advisory, ou de aconselhamento financeiro, por fazer esse serviço ou de gestão ou de advisory. Relativamente à sua pergunta também das retrocessões, as retrocessões levaram a uma evolução muito grande aqui na Suíça nos últimos anos. Hoje em dia, nós, se tivermos retrocessões, nós somos obrigados a fazer o disclosure dessas retrocessões para o cliente. Portanto, o cliente tem direito a conhecer essas retrocessões e o cliente, no limite, se quiser, tem direito a querer recuperar essas retrocessões. Por isso, naí, o mercado suíço teve uma evolução grande nos últimos anos. Antigamente, eu diria que há 10, 15 anos atrás não era um pouco assim. As retrocessões não eram muito conhecidas, havia uma espécie de um black box sobre as retrocessões. Não. Hoje as retrocessões, com a implementação de 2 novas regulamentações que ocorreram aqui em 2021, a LSFIN e a LFIN, basicamente obrigaram que todos, quer os bancos, quer os gestores independentes, no caso de terem retrocessões, essas retrocessões terem que ser comunicadas diretamente aos clientes. Obrigado, João. Nick, voltando um pouquinho a um ponto que você comentou, quanto às vantagens tributárias, né, que foram, digamos assim, um impulso muito grande para a atividade de gestão de patrimônios em Portugal. Me parece, Nick, que essas vantagens elas se reduziram e ao longo do tempo eu acho difícil você manter qualquer serviço hoje no mundo, né? Você manter qualquer serviço baseado em vantagens tributárias. Como é que tem sido essa história recente aí por exemplo, das alterações do regime de residente não habitual? E qual o impacto que você espera que isso tenha na atividade, por exemplo, do BTG em Portugal? Tá, então acho que excelente ponto, até porque esse é um assunto bem novo, né? Acho que ninguém estava esperando nenhuma grande mudança no regime tributário aqui. Inclusive, foi um regime que começou em 2009 e foi uma surpresa para todo mundo que no final do ano passado, com o governo social, do PS que a gente tinha na época, de basicamente terminar ele já esse ano. Se fala muito num regime hoje em dia transitório, tá? Ou seja, que a princípio viria um RNH 2.0, voltado provavelmente para alguns setores que acho que o governo ainda quer tentar aquecer, especialmente tech, internet, etc. Mas provavelmente, digamos assim, as regras que valiam no passado já não se aplicam mais. Agora, tem que lembrar que quem já está dentro desse regime continua usufruindo do período de 10 anos na qual ela tem direito. Então, não mudou nada para o passado, apenas os novos pedidos
que vão começar a entrar a partir desse ano é que vão ter que se enquadrar nesse novo regime. Mas as pessoas que já estão usufruem desse período de 10 anos do regime tributário do RNH. Eu acho que, assim, em termos de benefícios versus outros países, assim, eu sou da opinião que não tem um país que seja o melhor nesse sentido, né? Senão acho que se tivesse, provavelmente estava todo mundo lá. Você vê alguns regimes na Inglaterra que são bons, o Resident Non-Dom, por exemplo, que também, inclusive, agora provavelmente vai passar por um ajuste também, que foi inesperado, ninguém estava achando que eles iam mudar essa regra, mas o próximo governo provavelmente vai. Você tem a Itália com alguns programas, você tem a Espanha com alguns programas, e a própria Suíça com os cantons e as diferentes maneiras de você olhar para o imposto de renda das pessoas. Então, acho que acaba que os países vão sempre ter algumas nuances e acho que cabe a cada, digamos assim, cada família, cada pessoa escolher qual que vai ser melhor para ele. Acho que o RNH, a impressão que eu tenho, obviamente, 2024, ele era um programa bastante completo, com uma vantagem, obviamente, competitiva para aqueles com a língua portuguesa muito boa, dado que você, obviamente, tem um país fantástico para viver, com custo de vida muito competitivo e um imposto que, obviamente, era muito inferior àquele praticado dentro do país, né? Você tem 28% com ganho de capital, você tem 20% sobre ganhos que são auferidos aqui em Portugal, para aquelas pessoas que vêm para cá com pensões era taxada a 10%, alguns produtos que você carregava no portfólio que pagassem dividendos ou juros, etc., a depender dos tipos de acordo de tributação que tinham, muitas vezes era zero, então, obviamente, ele era bastante competitivo. Olhando para frente, eu acho que a ideia de maneira geral, reduzir um pouco o impacto que o RNH teve na economia portuguesa. Acho que esse politicamente, acho que é um assunto delicado, então acho que, obviamente, tende a provavelmente reduzir no tempo essa demanda, mas eu não acho que é algo que termina. Acho que eles provavelmente vai ser um programa que eles vão ajustar e vão, obviamente, continuar oferecendo algumas vantagens para aqueles setores que eles veem como importante para o país. Agora, nos voltando um pouquinho para a característica desse investidor que é atendido tanto pelo João quanto pelo Nick. E aí, primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o João. João, você vê diferenças em termos de apetite a risco, de expectativa de retorno entre o investidor europeu e o investidor brasileiro? E o fato dele estar também realocado em Portugal muda um pouco isso de alguma forma? Ou você diria que o brasileiro tem, né, características diferentes e aí mais ou menos estáveis em relação ao investidor europeu barra português? Uhum. Sim, Luís, eu acho que existem diferenças enormes mesmo. Começa logo, eu diria, a primeira pela questão da moeda de referência. Ou seja, o nosso típico cliente europeu, nós gerimos uma carteira, eu diria, entre 80% a 90% em euros, baseada em euros. Portanto, a moeda euro que é a moeda, portanto, do cliente. Apesar de há uns anos atrás alguns clientes tinham algum receio do euro, se o euro ia ser ou não, se iria durar muitos anos ou não iria, portanto havia algumas dúvidas e, portanto, gostavam de ter algum do património em dólares, algum do património até em francos suíços, que acontece ainda hoje um pouco, mas menos. Portanto, o nosso cliente europeu tem basicamente um património gerido maioritariamente em euros. Contrariamente ao cliente brasileiro. O cliente brasileiro é um cliente muito dólar, portanto, o dólar é a sua moeda de confiança. Para nós é muito difícil, e dou aqui um pequeno exemplo, e não é tanto na moeda, mas consequências das vezes, aconselhar europeias. Podem ser compradas com hedging, mas muitas vezes até essa questão de referir a um cliente brasileiro que vamos investir em ativos denominados em euros. Depois, a segunda grande diferença é que
e é um fato, ou seja, nós em 3 meses, nós fazemos um update do cliente, o que é que está a carteira, o que é que estamos fazendo, como é que está constituída. No cliente brasileiro, maioritariamente, os mandatos que nós temos aqui são do cliente, portanto, em essa e também já antes da task existir, também com os clientes que nós já acompanhávamos. A terceira questão, foi exatamente a sua primeira pergunta, foi a questão do apetite a risco. Eu acho que o apetite a risco deriva, na minha opinião, e aí o Nick pode talvez ajudar um pouco, deriva talvez de 2 ou 3 fatores. O primeiro é o Brasil sempre teve e tem atualmente taxas de juros mais altas que os Estados Unidos e a Europa. E, portanto, obviamente, a referência de remuneração de um cliente brasileiro não é a referência de remuneração de um cliente português ou um cliente americano, para europeu ou americano. Para o europeu estamos nos 3,5%, nos Estados Unidos estamos atualmente nos 4,5%, 5%, e no Brasil nós estamos acima de 10%. E, portanto, obviamente, quando nós estamos oferecendo um serviço, seja de gestão, seja de aconselhamento de ativos com risco, obviamente eu diria que o cliente por si só já tem que ter uma expectativa de retorno um pouco diferente entre ser um cliente europeu ou ser um cliente brasileiro. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, isso é o primeiro fator que eu acho. O segundo fator é que, inevitavelmente, sendo o Brasil um país caracterizado como mercado emergente, está obviamente rodeado de um conjunto de ativos financeiros locais, porque há sempre um bias local do investidor, está sempre rodeado de ativos que, na sua maioria, acabam por ter mais risco que seja um cliente americano ou um cliente europeu. E por isso, respondendo diretamente à sua pergunta, eu diria que sim, nós notamos que há um apetite um pouco maior no sentido de tomar risco num cliente que é brasileiro face a um cliente que é claramente europeu. Eu acho que as coisas têm vindo a mudar um pouco aqui na Europa, mas eu relembro há 29 anos, quando eu comecei a minha atividade, e nos primeiros 20 anos, eu diria até ali a crise de 2008, a grande maioria dos clientes que nós geríamos eram clientes que quase não queriam ter ações na carteira. O termo ações era quase proibitivo. E efetivamente as coisas têm vindo a mudar muito na Europa. E no Brasil as coisas são um pouco diferentes, ou seja, para nós, um cliente brasileiro ter bonds em dólares, mas depois ter um equity, uma exposição a equity Estados Unidos, América, era uma coisa há 10 anos atrás, 15 anos atrás, perfeitamente normal. E, portanto, o apetite a risco, eu acho que já é um pouco histórico, já havia um maior apetite a risco da parte. E, portanto, nós notamos hoje em dia que nos 2 clientes, naquilo que é o brasileiro e naquilo que é o europeu, existe um apetite um pouco maior a risco do nosso cliente brasileiro do que existe no nosso cliente europeu. E eu queria passar para o Nick também para fazer suas considerações sobre esse tema. E o Nick, talvez com uma visão um pouquinho mais matizada, porque ele é um brasileiro ali em Portugal atendendo aos brasileiros. Mas você também entende que o brasileiro tem mais essa tendência de buscar risco? E você também vê um home bias? Como você vê a questão da moeda também, que eu achei muito interessante, que é, o brasileiro mesmo expatriado no que diz respeito à gestão da sua riqueza, de acordo com o João, ele vai estar mais focado no dólar, né, e não no euro. Eu queria aí um pouquinho a visão do Nick sobre esses pontos. Bom, acho que o João colocou muito bem os pontos, acho que eu estou de acordo com eles também. Eu acho que a realidade no Brasil é que o nosso CDI ele distorce um pouco a cabeça dos investidores, que todo mundo olha para a alocação de 10%, e acha que aquele ali seria, digamos assim, normal em termos de remuneração para os investimentos com pouco risco. Como você bem
Aí o mercado internacional, europeu, americano, é bem diferente, né? Como o João explicou, na Europa a gente tem taxas aí na casa de 4, Estados Unidos na casa de 5, mas não muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, aqui a Europa era negativa e os Estados Unidos era praticamente zero, né? Então, obviamente, nesse sentido, fica muito difícil comparar com o Brasil e é de fato um item que fica na pauta o tempo todo, dado que o CDI acho que o Brasil acaba que distorce. Por ele ser tão alto e as de generação dos investimentos também, um maior, né, um valor muito maior, eu acho que a política de risco existe sim, mas o que a gente enxerga aqui mais é que provavelmente a turma fica mais confortável, acho que é no mercado de renda fixa. E aí, nesse mercado de renda fixa, especialmente, eu acho que tem um bias, sim, grande. Então, por exemplo, se você vai colocar uma carteira, papéis de renda fixa de grau de investimento, que hoje, aqui no BTG, é um dos modelos de proveito que a gente tem nas carteiras, é o setor, o segmento do mercado de renda fixa que a gente gosta bastante, dado que o valor da taxa de juros nominal é muito alta, né? Se você vai olhar algumas empresas de grau de investimento aqui no mercado americano, bancos, etc., para atos Nick, aí de 6 Nick, anos. desculpa interromper um pouquinho, o som está um pouco entrecortado, a gente tá compreendendo, mas talvez se você parar o vídeo um pouquinho, vamos ver se melhora, mas ele está um pouquinho entrecortado assim. Tá, de repente eu vou falar um pouco mais devagar. Isso, falar um pouquinho mais devagar para a gente, porque ele tá com um pouco de corte no vídeo, no som. Tá, então, deixa eu colocar aqui. Como eu estava falando, se a gente for olhar os papéis de grau de investimento no mercado americano, é, você vai dizer que grande parte está tradando na casa de 5, 5,5%. Se a gente for fazer uma equivalência, digamos assim, para as grandes empresas brasileiras que emitem no mercado internacional e que o cliente brasileiro tem um grande conforto neles, seja o banco, seja a grande exportadora, provavelmente você está na casa de 6, 7. Então, de fato, tem aí um pick-up interessante em termos de taxa, que obviamente faz sentido, e acho que a turma olha assim, afirmando que tem um conforto melhor. Então, nesse momento, acho que concordo se tem um bias. Em termos de moeda, o dólar. Acho que é interessante, até mesmo as pessoas residindo aqui na Europa, Portugal, etc., acho que a moeda de referência ainda continua sendo o dólar. Eu acho que isso pode ser uma coisa cultural, algo histórico, que acho que sempre que as pessoas pensaram nisso, que ela patrimônio do dólar vem à cabeça, né? A região inteira, se a gente olhar os nossos vizinhos na Argentina, é dólar também, se a gente olhar para os outros países ali, Colômbia, Chile, etc., próprio México, acho que todo mundo naquela que era do dólar. Então, acho que a referência do dólar ainda é muito forte. E por ele também ter o mercado acionário, o mercado de renda fixa muito grande, com taxas de retorno interessante, então, eu acho que tem a pegar bem nesse espaço. Mesmo você pensando que grande parte dos gastos, etc., vai ser eu, acho que a mulher de referência para termos de investimento ainda continua sendo o dólar. E eu acho que também essa parte das partes de juros no euro terem ficado tanto tempo e chegar até em níveis negativos, acho que isso aí amedrontou muita gente e tem aquela percepção que a moeda de fato ridícula. Então, atratividade nesse sentido. Legal. Bem, aí a gente, falando um pouquinho, e aí talvez voltando para o João, essas diferenças de perspectivas entre o investidor brasileiro e o investidor europeu, João, te levam a uma abordagem diferente desses clientes e também é um trabalho aí, vamos dizer, de educação financeira diferenciado, e assim, quais são as preocupações que o investidor brasileiro muitas vezes traz que o investidor europeu não traz para você? Luís, claramente, isto leva, obviamente, a uma adaptação
do ponto de vista, não é só pegar, eu diria, no típico perfil, seja balanceado, ou seja, perfil growth mais arriscado, com maior risco, e aplicar, eu diria, igual para cliente brasileiro ou para cliente europeu. Não, claramente não há. Existe uma necessidade de adaptação um pouco à necessidade, porque não é só o bias local, porque muitas das vezes o facto do cliente permitir uma tomada de risco um pouco diferente, que vem, como disse bem o Nico, muitas vezes do facto de ter uma Selic na casa dos 10, 11%, e portanto a sua expectativa é uma expectativa obviamente de um retorno, eu diria parecido com ele, embora pensando que em dólares, se a gente estiver à espera de uns 10%, estamos quase duplicando a taxa de referência da central do dólar, o que é bastante difícil, mas leva um pouco à adaptação, porque, para dar um pequeno exemplo, o tipo de cliente europeu que nós temos aqui é um cliente que tem uma carteira muito investida, essencialmente, eu digo, em ativos diversificados, ou seja, estamos a falar fundos, estamos a falar em ETFs, e portanto isso muitas vezes compõe grande parte da carteira do cliente. O cliente não tem de sua própria iniciativa dizer, mas eu quero a ação da Amazon, ou a ação da Apple, ou a ação da Nvidia, que é o que hoje em dia fala muito. E no caso, por exemplo, da parte de bonds, não há mesmo essa expectativa de ter o bond A, o bond B, ou o bond C do emitente da Ford, ou seja que for na carteira. Da parte do cliente brasileiro, nós notamos o contrário. Nós notamos que o cliente brasileiro quer muito ter as suas linhas diretas na sua carteira, quer muito ter o bond do Petrobras, ou o bond da Pemex mexicana, ou o bond da Apple. E depois na parte equity, quer ter o equity direto na carteira, quer ter a ação da Apple, quer discutir a ação da Amazon, quer... Portanto, isso logo aí nós notamos. E, portanto, do nosso ponto de vista, obviamente nós temos que adaptar um pouco, no sentido que tipo de aconselhamento nós estamos dando a um cliente que tem já essa expectativa, diria, não é? E outro cliente europeu, que eu diria, desculpa a expressão, nada contra o europeu, pelo contrário, grande parte dos nossos clientes aqui da TAP são europeus, em que a carteira, eu diria, parece uma carteira mais plain vanilla, parece uma carteira mais, eu diria, comparativamente àquilo que é a carteira internacional. Um, Na preocupação, é óbvio que quando o cliente brasileiro, nós acabamos de ter uma maior preocupação na carteira do brasileiro que no cliente europeu. E porquê? Porque hoje em dia, muitos dos bonds, por exemplo, e falo mais concretamente na parte de bonds, os bonds hoje em dia acabam por ter múltiplos relativamente altos na compra. Muitas vezes, por exemplo, na parte, por exemplo, de bonds de países emergentes, muitas vezes já passamos muitas vezes os 100 mil, alguns bonds já emitindo com mínimos de 200 mil. E, portanto, muitas das vezes em carteiras, muitas vezes podem rondar 3, 4, 5, 6, 7 milhões de dólares, muitas das vezes isso faz com que a nossa alocação a um só bond, muitas das vezes, tenha uma percentagem um pouco mais alta do que nós gostamos. Isto, obviamente, por causa do risco individual de ter um bond na carteira. E, portanto, obviamente, eu diria que essa é a principal preocupação. É uma preocupação de nós muitas vezes estarmos a seguir linhas diretas na carteira ou estamos a seguir um ETF de bonds, de emerging markets, um ETF de bonds europeus, ou não nos temos que preocupar muito com o facto de se há um problema na Ford, ou há um problema na Pemex, ou há um problema no Petrobras, porque sabemos que isso vai afetar uma porcentagem muito pequena nesse ETF. Enquanto que se o cliente tiver o bond do Petrobras, o bond da Ford, ou o bond da Pemex na carteira, nós sabemos que efetivamente existe um impacto direto na carteira, porque está lá o nome, ele vê a queda do preço, e portanto, eu diria que essas são as principais diferenças quando nós estamos a gerir a carteira e a fazer o aconselhamento financeiro, e são as principais preocupações que nós temos para, no fundo, ter identificado exatamente quais são os riscos que o cliente corre, qual é o nível de acompanhamento que nós temos que dar ao cliente e muitas vezes qual é o tipo de aconselhamento. Obviamente, nós tentamos aqui, eu dei há pouco o exemplo das ações europeias, para mim, obviamente tenho um bias europeu, que sou na Europa, mas quem tem uma carteira global de ações tem que ter exposição na Europa, não é? Portanto, a nossa educação parte um pouco por isso, parte um pouco de tentar educar o cliente a dizer, efetivamente, se eu tiver uns 50% de alocações a ações, eu não devo ter tudo nos Estados Unidos, não é? Olha para o Japão este ano, o que é que o Japão está fazendo, estes últimos 12 meses, por exemplo, não é? Olha como é que algumas das ações até a Europa este ano que está performando relativamente bem, o ano passado não foi assim, há 2 anos também não, mas eu acho que é esse o tipo de educação que eu acho que nós temos que pensar, uma educação do ponto de vista de cautela, de diversificação, de preocupação, de riscos inerentes, quer dizer, hoje eu tenho aqui um cliente brasileiro que quer
Se quiser na sua carteira ter uma exposição a bonds exclusivamente a mercados emergentes, Brasil, México e por aí fora, quer dizer, os riscos inerentes são riscos grandes e, portanto, eu acho que há uma maior preocupação nossa e uma necessidade de mais educação desse cliente, de fazer ver que efetivamente ele tem que diversificar um pouco mais risco, tem que ter Estados Unidos, tem que ter Europa, tem que ter outros países emergentes, Japão um pouco, porque não nesta altura, Índia, porque não um pouco nesta altura. Portanto, eu diria que é isso. Legal. As perguntas estão começando a pular aqui, a gente vai abordar elas daqui a pouquinho. Eu queria fazer mais uma pergunta ao Nick, antes de passar para o público. E o Nick, sobre a questão de planejamento sucessório. Quais são os produtos ou as vantagens que você pode ter em Portugal, né? Muitos dos brasileiros que vão para Portugal estão já numa etapa de pensar em planejamento sucessório. E eu queria entender que produtos e serviços você pode ter em Portugal para esse segmento. Nesse ponto, realmente Portugal ele não tem nenhum tipo de imposto de sucessão, ou doação, ou algo desse gênero para lidar com essa parte sucessória. Acho que é bastante competitivo nesse sentido. Tá? Paralelo a isso, é bastante conhecido aqui na Europa, que obviamente funciona super bem, que é todas, tá? E é visto como, digamos assim, como um produto ele pode ser seguro Nick, ou seu não. som sumiu aí, deu um corte grande. Então, eu não sei, talvez se você parar seu vídeo melhore um pouquinho. Vamos ver. E volta um pouquinho para trás, porque quando você estava falando, deu um gap aí no som. Tá? Então, a pergunta acho que Portugal ele não tem nenhum tipo de imposto de sucessão ou doação, tá? Entre descendentes. Então, nesse sentido, é bastante competitivo no assunto de sucessão. Paralelo a isso, na Europa, bastante comercializado um produto chamado Unit Linked, tá? Que nada mais é que um pólice de seguro que permite com que a pessoa também faça investimentos, tá? Nessa pólice, obviamente, você pode carregar ações, você pode carregar fundos, você pode carregar bônus. É, o que existe dentro da pólice, ela, obviamente, no momento de um evento sucessório ou algo do gênero, ela segue certas regras de dissolução que são pré-estabelecidas e que funcionam como se fosse um seguro de vida normal. Tá? Então, acho que eu diria que esse é o único que eu ia comercializar aqui, que é bastante competitivo nesse sentido. Ah, legal, muito obrigado. Nick, o seu pode voltar com o vídeo, porque o áudio não melhorou. Mas eu não sei se você consegue. Vamos direcionar uma pergunta aqui para o. Chegaram várias perguntas da plateia. Acho que uma primeira que eu vou direcionar um pouco para o João é o seguinte, né? O João comentou, né, que o brasileiro tem como moeda de referência mais o dólar e também demonstra, em geral, menor interesse no mercado europeu. Você entende, João, que isso é um pouco um pouco é, fruto do desejo do brasileiro de tentar fazer um market timing, né? O brasileiro eventualmente avalia que o mercado europeu não está num bom momento, então essa é a primeira pergunta. E aí eu complemento essa pergunta também com uma outra, que é assim, esse brasileiro que no momento não quer investir no mercado europeu, numa perspectiva de diversificação mais estratégica de longo prazo, ele aceitaria na sua visão? Ou ele realmente demonstra uma falta de interesse no mercado
europeu quase que estrutural? Ahm, eu acho, eu acho, eu acho que tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com o facto de, quer dizer, do investidor brasileiro ter uma ligação muito forte histórica a um mercado de renda, em primeiro lugar, ao mercado de renda fixa. Ok, isso é forte. Aliás, uma das perguntas surgiu um pouco no chat, acaba por ser isso, não é? Ou seja, há uma ligação muito a uma taxa de juros que normalmente é mais alta que o resto do mundo, não é? Do CDI, conforme o Nico falou, e portanto, obviamente, essa ligação à renda fixa existe. E portanto, eu acho que para o cliente brasileiro, o resto da sua carteira tem que ser complementado um pouco com equity e o equity, nomeadamente, maioritariamente, Estados Unidos, US. E portanto, isso aparece logo muito de base. E isso quer dizer, nós aqui, nós podemos construir o nosso asset allocation e depois construímos o nosso asset allocation, a gente pode vir para uma alocação e dizer, eu recomendo X Estados Unidos, ou Y na Europa, Y no Japão, mas a primeira reação que a gente nota da parte do cliente é um pouco alguma aversão. Há uma aversão primeiro à moeda euro, logo, claramente, e muitas vezes à aversão ao mercado europeu. Eu não acho que tenha a ver, Luís, com timing. Eu acho que não é dizer que hoje o mercado europeu está menos apetecível do ponto de vista do mercado americano. Eu acho que tem muito a ver com uma cultura própria, com o facto de haver um acompanhamento muito maior do brasileiro do mercado americano, até para a ligação a Miami, da praça financeira de Miami, também, isso também, alguma ligação também a bancos americanos que operaram muito com clientes brasileiros ao longo dos últimos anos, não é? Portanto, eu acho, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo. Nós muitas das vezes, nos clientes brasileiros que têm aqui contas na Suíça já há muito tempo, nós notamos um pouco mais de apetência desses clientes para ações suíças, por exemplo, do que muitas vezes para ações do resto da Europa que não Suíça, não é? E portanto, eu acho que isso tem a ver com o facto de termos um cliente que já tem um histórico grande, que é aqui com contas na Suíça e já acompanhar um pouco também um pouco o mercado suíço, porque tem lá contas, não é? Eu acho que isso tem um pouco a ver com isso, não é? Agora, aos poucos as coisas têm vindo a mudar, mas eu diria que estas são as características próprias do cliente, não é? E, portanto, nós vamos um pouco adaptando àquilo que é a procura e que é o tipo de expectativa que o cliente tem. Ok, eu tenho aqui duas perguntas que vão nesse sentido do que eu comentei, né? Uma delas, o Fábio Pestana comenta que houve uma queda de 58% da Bolsa Portuguesa. Isso talvez tenha a ver com o timing. Eu não sei dos números, mas me parece bem expressiva. Ele não dá também o período dessa bolsa. E eu tenho uma segunda pergunta que também nesse sentido de alocação Estados Unidos versus Europa, que se refere mais a produtos do Rogério, que assim, que tipo de oportunidades de investimento haveria hoje na Europa interessantes num contexto de diversificação. E aí eu queria deixar um pouquinho, não sei se o Nicolas quer pegar essas, ou se o João quer complementar um pouquinho. Aqui, acho que eu estou tentando ver aqui, me fala a nossa questão aqui da Índia, ela às vezes ela tá aí, portanto, eu vou peço desculpas se não estão entendendo. É, mas acho que agora voltou. Eu acho que nessa pergunta aqui de objetivos de performance, o mercado americano, ele tem uma publicidade, assim, uma dimensão maior, e acho que tem, digamos assim, mais produtos, mais setores, etc., para olhar, gestores, enfim. Mas eu não acho que necessariamente é algo que a Europa também não possa se oferecer. Dentro, o que a gente tem que lembrar é que, obviamente, muitos dos produtos que são comercializados, que são distribuídos para o mercado americano, para você comercializar, distribuir no mercado europeu, tem algumas regras que você precisa obedecer. Tá? Então, não necessariamente você pode fazer o mesmo fundo. Por exemplo, quando a gente fala de ETFs, né, você no mercado americano, você tem alguns ETFs que você, para o investidor europeu,
Normalmente você pode comercializar o mesmo ETF, você acaba que tem que comercializar ele com uma outra versão, obedecendo as regras europeias de UCITS e construção daquele produto. Então, acaba que você tem que fazer algumas alterações, mas, assim, acaba que o produto continua sendo esperado nos mesmos underlines nesse sentido, tá? Mas eu acho que eles acabam que são parecidos, até porque eu acho que os grandes bancos hoje, em termos de produto, você tem acesso a dois bancos, né? Você pode acessar o mercado americano e você pode acessar o mercado europeu. Você pode ter a sua carteira aqui, produtos em euro, e você pode também ter produtos em dólar, pode ter produtos em Swiss francs, se você quiser também, por exemplo, na Suíça. Então, acaba que você hoje tem uma assim, diversificação não só de moeda, mas também de produtos. A única coisa é que, obviamente, tem muitos produtos que são comercializados para o mercado americano, que podem ser colocados nos portfólios lá, você tem que ter só uma adequação, porque nem sempre o mesmo produto pode ser oferecido para o europeu. Luís, eu se calhar pegando, portanto, no início, quando aí no chat falou a questão que você referiu, a questão da Bolsa Portuguesa ter caído 58%, e também pegando na questão também que está aí um pouco no chat, liga um pouco às duas, tem a ver um pouco com o asset allocation. Nós aqui na Task, independentemente de onde é a origem do cliente, nós definimos primeiro um asset allocation global, ou seja, nós queremos ter X exposição a ações, ou queremos ter mais renda fixa, portanto, há um asset allocation top-down que é definido. E depois, dentro do asset allocation top-down, que é referido, quando nós chegamos, por exemplo, na parte do equity, nós decidimos claramente onde é que nós queremos estar mais localizados. Queremos estar mais Estados Unidos, ou se queremos estar mais Europa, ou se queremos ter uma exposição ao Brasil, ou se queremos ter uma exposição à Índia, por exemplo, ou se queremos ter uma exposição, por exemplo, ao Japão. E onde é que isso joga, por exemplo, com 2 ou 3 exemplos, com que é que isso joga um pouco com a nossa base de clientela. Por exemplo, aquilo que se passou em Portugal durante muitos anos, com exceção talvez do último ano, porque a Bolsa Portuguesa no último ano tem tido uma performance bastante boa, mas se nós não olharmos para o último ano e se olharmos um pouco para aquilo que se passou um pouco no passado, a volatilidade no mercado é uma volatilidade muito grande e a Bolsa Portuguesa é uma bolsa muito pequena, portanto tem muito poucos títulos e portanto a diversificação do ponto de vista do índice principal acionista é muito pequena. E por exemplo, eu posso dizer que da grande maioria dos clientes que nós temos aqui na Task, ao longo dos últimos 5, 8 anos, foi muito pouca a exposição que os clientes tiveram a Portugal. Quando nós falámos em Portugal, claramente o cliente preferia não ter Portugal, preferia claramente ter mais Europa, mais Estados Unidos, mercados emergentes e por aí fora. E portanto, isso era, eu diria, tinha mais a ver com o facto de estar lá e ter a noção, porque Portugal, por exemplo, 2011, 2012 foi um período bastante complicado quando foi a intervenção da Troika, por exemplo, e Portugal foi um país muito afetado com a crise de 2008. E, portanto, eu acho que isso teve uma influência muito grande, nomeadamente no asset allocation e na predisposição do cliente a investir em Portugal. E depois, quando comparado com os dois clientes que eu vou dizer, o europeu, eu dou um pequeno exemplo. Nós aqui há mais ou menos 2 anos, quando estávamos verificando um pouco esta saída da crise dos países que foram muito afetados na crise dos chamados, na crise dos PIGs, não é? Portugal, Itália, Grécia e Espanha, Irlanda, desculpa, Irlanda, Grécia e Espanha. Nós começámos a notar que a economia portuguesa estava a performar relativamente bem e a economia grega estava a performar relativamente bem. Então nós, quando estávamos a definir o asset allocation da equity, nós decidimos ter uma pequena exposição ao mercado grego, ao índice principal Grécia. Diga-se que Grécia, no ano passado, em 2023, foi o mercado europeu que teve a melhor performance. E nós tivemos uma pequena exposição. Só para dar o exemplo que na nossa base de clientes brasileiros, nós não tivemos um único brasileiro que tenha aceito ter uma exposição na sua carteira em ações gregas. Enquanto nos nossos europeus a aceitação foi global, ou seja, nós temos uma exposição, imaginamos, de 20% Europa e dentro desses 20% nós temos agora, vamos pôr uma alocação especificamente à Grécia, não é? E compramos uma exposição especificamente à Grécia. Porcentagens pequenas, estamos a falar 2,5%, não muito mais do que isso. E quando falámos com nós propusemos a todos os clientes, não houve diferenciação, não foi estes não vamos falar, estes não. Não. Mas quando nós falamos com o brasileiro, foi quase como o quê? Oi, como? Grécia, eu agora vou comprar a Grécia. Portanto, eu acho que isso nota depois como é que depois nós na prática vamos fazer o asset selection e o asset allocation específico se o cliente é europeu ou se o cliente é brasileiro. E depois aí, obviamente, é onde se notam as maiores diferenças.
Ótimo. Bom, tem algumas perguntas. Nick, você queria complementar? Desculpa. Uhum. Eu tinha um ponto só para corroborar o que o João falou. Acho que uma coisa que, às vezes, muitas vezes, acaba confundindo é que o fato da gente estar em Portugal, muitas vezes as pessoas imaginam que você está investindo, olhando só produtos na bolsa portuguesa, no título do governo português. Tá? Isso não necessariamente é o caso. Inclusive, muitas vezes, os recursos dos clientes não se encontram nem em bancos portugueses. Tá? Acho que o banco português pode ter sido uma consequência da Troika e de alguns outros problemas que teve no país em 2012, 2013, acabam que hoje são bastante restritivos o tipo de produto que eles oferecem e o tipo de investimentos que eles permitem. Tá? Então, nós aqui, BTG, obviamente, agora, via o nosso banco de Luxemburgo, a gente pode sim acessar esse mercado europeu e o português, mas a gente acaba acessando em grande escala o mercado americano, especialmente com a parte de ação. Tá? Então, não necessariamente por estarmos em Portugal, temos a presença aqui, isso quer dizer que a gente está investindo só olhando no mercado português. Né? Acho que a gente acaba olhando no mercado europeu, de maneira geral, e o mercado americano, de maneira geral. Como eu expliquei, acho que hoje, dos grandes bancos que tem aqui na Europa, você consegue acessar amplo e ter, de fato, também diferentes moedas na sua carteira. Então, era só essa Ótimo, legal. Só lembrando, a gente vai passar as perguntas para o Nick e para o João depois, e algumas que a gente não puder abordar aqui nessa sessão, a gente vai fazer um esforço para responder posteriormente, tá? Eu acho que a gente está aqui próximo do encerramento. Eu queria ver com vocês se a gente pode estender um pouquinho para tratar de dois temas que surgiram aqui e que eu acho que são interessantes a gente abordar. Um é se há perspectivas, a diferença nas perspectivas do investidor brasileiro versus europeu, do ponto de vista de ESG, né? Eu acho que é uma questão bem interessante para a gente abordar. E no outro, se vocês podem dar uma palavrinha sobre oportunidades aí de private equity, especificamente no mercado europeu. Luís, para o Nico, para mim, ou algum que é que... Eu acho que os dois quiserem fazer um pouquinho um apanhado dessas duas questões e aí a gente Ok, então encerra, já estamos um pouquinho então vou além do começar nosso... e depois Uhum. o Nico termina. Bom, começo talvez pela última. A TASC, isto tem a ver um pouco com a filosofia. A TASC, quando surgiu em 2016, e tem a ver um pouco histórico também com os partners da TASC, assim, nós sempre privilegiámos a parte de liquidez, a parte dos ativos líquidos. Portanto, nós sempre tivemos um privilégio muito grande nos ativos líquidos e, portanto, nós gestionamos maioritariamente ativos líquidos, ativos onde nós podemos, de um dia para o outro, se quisermos, podemos vender e não estamos presos a lock-up periods e por aí fora. E por isso, a grande maioria dos nossos clientes investe muito pouco em ativos não líquidos. E falo em private equity, falo em real estate, falo em fundos fechados, falo... Portanto, eu sei que as oportunidades são muito grandes hoje em dia e quando estamos a diversificar a carteira, mas nós temos uma grande preocupação, principalmente dos nossos mandatos de gestão, em que efetivamente privilegiamos muito a liquidez. Isso não quer dizer que a gente não tenha private equity, nós estamos aqui para tentar ajudar o cliente, mas nós desde o início quando fomos claros com todos os clientes, que efetivamente nós não somos um especialista muito grande em aquilo que são ativos, eu diria, menos líquidos, ok? E no caso do private equity. Não quer dizer que a gente não invista em outro tipo de ativos que não são equities e bonds. Obviamente investimos. Hoje em dia existem grandes estratégias que podem ser replicadas em ativos líquidos e, portanto, isso fazemos. E, portanto, eu diria que a parte de private equity aqui na TASC tem que ter uma preponderância muito, muito, muito pequena. Vamos olhando para o mercado, vamos estudando o mercado. Agora, se houver uma demanda específica do cliente e eu quero ter uma exposição a private equity, aí nós obviamente temos que procurar já, mas aí nós normalmente recorremos também a terceiros e, portanto, vamos dentro do nosso networking ver efetivamente quem é que melhor poderá ajudar o cliente. Relativamente a ESG, Luís, é uma pergunta difícil. Eu digo difícil porquê? Porque eu acho que, tirando a parte de compliance e regulamentação,
Eu acho que ESG foi provavelmente aquilo que mais custou dinheiro aos wealth managers e asset managers nos últimos anos. E eu acho que foi, na minha opinião, peço desculpa, espero não ferir ninguém aqui na audiência, mas foi algo que, no meu ponto de vista, teve muito pouco retorno, quer para os clientes, quer para nós, e obviamente muito menos para a sociedade como um todo. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós não notámos muito que o tema ESG fosse de facto um tema muito importante, primeiro para o cliente, quer brasileiro, quer europeu, ou seja, nós não notamos uma procura específica, não se ensina assim. Nós fomos obrigados a ir a abordar o tema ESG, diria, na nossa construção de carteira, no nosso asset allocation, e acima de tudo, notámos que não havia grande impacto do ponto de vista do cliente final, ou seja, não havia do cliente final uma disposição de dizer eu efetivamente estou preocupado com o tema da sustentabilidade, com o tema da minha exposição da carteira. Obviamente que nós estamos a referir que eu de repente vou comprar empresas do armamento, estamos a ir um pouco mais longe naquilo que são toda a evolução do ESG nos últimos anos. E por isso eu diria que infelizmente, porque continuo a defender que o mundo tem que mudar para nós conseguirmos sobreviver durante as próximas décadas e temos que mudar e nós investidores temos obviamente que ter essa grande preocupação, mas efetivamente aqui do nosso lado nós notamos que para já, do ponto de vista do cliente privado, particular, não estamos falando do cliente institucional, porque aí o cliente institucional tem uma maior preocupação, mas eu acho que existe muito pouco essa preocupação. Nick, suas considerações sobre esses dois temas, Private Equity e ESG. Tá? Então, se eu for abordando aqui na parte do Private Equity, obviamente aqui no BTG a gente olha os dois, tá? Digamos assim, os líquidos, né? Que é Private Equity e os ilíquidos, como eles chamam. A gente já participou, a gente fez, e a gente tem nas carteiras dos clientes, óbvio, que dentro do BTG Pactual a gente é um player relevante nesse setor, mas eu diria que a procura ele tem sido um pouquinho menor no último ano. Eu acho que isso aí tem vindo, especialmente da subida da taxa de juros americana. Tá? Então, acho que as pessoas hoje olham uma taxa de juros do overnight ou money market na casa de 5%, a atratividade, digamos assim, 5% com dinheiro imediato, se precisar. A atratividade do private equity ele tende a ser um pouquinho menor. Acho que alguns retornos também para alguns setores foi pequeno, então acho que sofreu, digamos assim, um pequeno ajuste, mas a gente continua olhando, é algo relevante para os clientes. A gente fez alguns projetos de infraestrutura grande no passado, os clientes entraram, a gente fez alguns também com empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que a gente entrou nos early rounds, no seed capital, que algumas empresas precisaram, que teve ganhos assim, bastante representativos. Aqui em Portugal, a gente está fazendo dois, hoje a gente faz um no setor de shoppings, no fundo de capital de risco, e outro em projetos imobiliários que a gente tem também. Então, eu vejo que a gente olha e tem, mas eu acho que a procura por investimento acho que tem sido um pouco menor, talvez nos últimos 12, visto a atividade de juros americana. No quesito de ESG, eu boto também com o juros. E acho que a única diferença que eu vejo é que, acho que, de fato, esse assunto foi muito mais debatido e, assim, teve uma procura muito maior por parte do investidor desde o início. A gente está falando de ESG aqui, já faz muito tempo. Mas eu acredito que por parte da clientela brasileira tem sido talvez muito óbvio, mas eu acho que é um assunto que me parece que está entrando mais no radar hoje no Brasil. Talvez que sabe que vai mudar, vai exigir que a gente tem que faça mais coisas, mas eu acho que tem sido menor por parte do Brasil, mas acho que por parte dos europeus, acho que foi o que sim, mais demorado. Ok. Bom, pessoal, a gente já está um pouquinho além do nosso target aí, em termos de tempo. Eu gostaria de convidar o Nick e o João para fazer alguma consideração final que eles queiram. Tem algumas perguntas que não foram
realmente respondidas. A gente vai entrar em contato com as pessoas depois. Eu mesmo tenho minhas perguntas, então, assim, eu gostei enormemente da abordagem de vocês e dos temas que foram tratados, né? Tomaria até a liberdade, Miguel, de já deixar um convite aí para um segundo evento no futuro, né? Eu achei bem interessante, bem legal, e a gente pode voltar, sim, a esses temas. Mas, em benefício do tempo, eu queria pedir tanto o Nick para o João para fazer aí suas considerações finais e a gente, então, encerra o evento. Se o João, você quiser começar. Ok. Eu termino só, Luís, eu termino só por continuar a dizer algo que eu tenho dito muito nos últimos anos, quando eu comecei a trabalhar com o Brasil, e já faz 20 e tal anos que eu comecei a trabalhar com o Brasil. Eu continuo a olhar para o mercado brasileiro como um mercado com potencial enorme, com, muito volátil, obviamente, mas com um mercado com potencial enorme. Um mercado de um país que gera imensa riqueza, com empresários com uma visão extremamente moderna, com ligações a várias economias, a várias globalidades, a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, outros países emergentes. Portanto, para nós, olhamos para o Brasil claramente com um potencial enorme e, portanto, do nosso lado, da parte da TASC, vai continuar a haver um acompanhamento do mercado e um investimento nosso no mercado, do ponto de vista local e, obviamente, não só desta ligação ao Brasil. Mas também acho que pode haver uma maior ligação nestes países de língua portuguesa. Acho claramente que falamos pouco, interagimos pouco. Acho que ainda continua muitas vezes a haver algumas fronteiras muito patentes, ou seja, muitas vezes, peço desculpa, mas até a própria língua, muitas vezes parece que o tipo de sotaque muitas vezes causa alguns problemas. Eu acho que nós temos que eliminar um pouco isso, porque quando eu parto para outros mercados, eu noto que esses mercados, e quando parto, por exemplo, ou para a língua alemã, ou para a língua italiana, ou para a língua americana, eu noto que há uma interação, há uma interajuda, há uma maior predisposição para fazer negócios juntos, para abordar questões juntas. E, portanto, eu acho que nós, a língua portuguesa, ainda temos muito a fazer. Acho que ainda tem que ser feito mais. E, portanto, não é só pelo potencial estar lá, mas acho que efetivamente essa ligação maior acho que tem que existir e acho que nós temos que dedicar mais tempo a ela. E, portanto, do meu ponto de vista pessoal e do lado da Task, sempre vai haver essa disposição, não só financeira, obviamente, que o mercado brasileiro para nós é muito importante, mas acho que esta ligação faz todo sentido e, portanto, temos que continuar a investir nela. Obrigado. Nick, suas considerações finais. Eu agradecer a todos por participar com o João, sempre um prazer. Luiz e Miguel, de novo, acho que a ideia de vocês de tentar juntar ter essas conversas com a sociedade de língua portuguesa, acho que é exemplar, acho excelente. Conte com o BTG Pactual sempre, é nosso papel, obviamente, a gente tem um investimento grande no Brasil, nós temos no Brasil, os sócios fundadores são brasileiros, eu acho que o nosso papel aqui também é nessa expansão que a gente está fazendo hoje para a Europa, para os Estados Unidos, etc., e com essa ambição global, é ser um parceiro para todos e especialmente para a língua portuguesa. Então, o que a gente puder ajudar, conosco. Ótimo. Obrigado. Novamente, muito obrigado a todos pela participação. E ficamos aí no aguardo de eventualmente aí ou de outros eventos nessa mesma linha. E fiquem atentos também, pessoal, às publicações nossas da comunidade CFA de língua portuguesa, porque tem muita coisa interessante acontecendo com esse viés aí de integração entre mercados que falam a língua portuguesa. E aí a gente, como o Miguel explicou no início, né? A gente tem Portugal, tem Brasil, mas também temos África, temos Ásia, né? Todos participando e Índia também, todos participando um pouco desse esforço para a gente ter mais interação e mais integração entre mercados que conseguem se comunicar
com a língua portuguesa nos seus diferentes sotaques, ok? Muito obrigado e um bom dia, boa tarde, boa noite a todos.